noite, pessoal! Bom, no vídeo de hoje vamos falar quais os caminhos para construir uma carreira de sucesso na nutrição oncológica. Sejam todos muito bem-vindos, eu estou super feliz nessa live com vocês para a gente iniciar a live de aquecimento, hoje é a live número 2 de aquecimento da jornada NutriOnco. Pessoal, eu queria ser um pouco sucinta, mas eu preparei um conteúdo especial para vocês. Ele ficou tão bom, mas tão bom, que eu vou colocar ele todo para jogo. Sejam todos bem-vindos, boa noite, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo bem, gente? Eu tô com o meu fone de ouvido, mas eu acho que ele tá meio gasto. A palavra certa para ele é essa, meio gasto. E aí eu não sei se ele tá funcionando direito. Ai, super aqui, empolgada. Ai, que bom, tá todo mundo me ouvindo bem, maravilha. Que ótimo, pessoal. Boa noite, Ingrid. Boa noite, Carla. Muito bom ter vocês aqui. Ai, tá ótimo. Separa papel e caneta aí, gente. O conteúdo de hoje tá bem importante e relevante pra quem quer se tornar NutriOnco aí, beleza? Ai, Maria tá aí, bora. Maria, tenho super te agradecer. Maria, na última live de terça-feira, deu um print aí dos comentários, depoimento que eu não consegui dar. Maria, muito obrigada, obrigadíssimo, querida. Obrigada mesmo, viu? Isso ajuda a difundir o nosso trabalho e espalhar mais nutrição oncológica por aí. Bom, vamos lá, pessoal. Vou começar logo porque, assim, né, para os comprometidos que já estão aí às 8 em ponto e a galera vai entrando com o tempo, porque senão a gente se estende muito na live de hoje, de quinta-feira, tá? Bom, eu fiquei pensando no conteúdo dessa live, né? Caminhos para construir uma carreira de sucesso. Eu fiquei pensando, gente, o que eu posso falar nessa live? E ao mesmo tempo fiquei pensando, cara, o que eu fiz, né? O que eu fiz para chegar onde eu cheguei hoje? O que eu fiz para ter o reconhecimento que eu tenho hoje? E, cara, sério, eu tive que queimar a mufa, mas depois que o negócio fluiu muito bem, tá? Bom, então, pessoal, eu vou falar aqui pra vocês basicamente o que eu fiz na minha carreira como nutricionista oncológica, que eu considero as 3 habilidades muito importantes, que foi o que eu fiz e que me deu o reconhecimento que eu tenho hoje, deu os pacientes que eu tenho hoje, deu os alunos que eu tenho hoje. Então, eu vou falar sobre esses 3 pilares aqui, para quem quer começar a construir uma carreira de sucesso dentro da nutrição oncológica. E eu precisei desenvolver 3 habilidades específicas, né? Que foi essas habilidades que eu tenho. Tem paciente aqui também, que eu já vi que a Paty tá aí, né? Deu uma entrada rapidinho, não sei se ela vai ficar até o fim. Mas foram essas habilidades que eu desenvolvi que me fizeram ter o reconhecimento dos pacientes, né? E ter reconhecimentos de alunos também. Então, vou falar um pouquinho dessas 3 habilidades. Quais foram elas? Primeira, autoconfiança. Segundo, empatia com os pacientes. E terceiro, relacionamento. Eu vou falar melhor um pouquinho sobre cada uma dessas habilidades, como é que eu fiz, o que eu acredito que vocês devem fazer também, que foi o que me ajudou a chegar aonde eu cheguei hoje. Então, primeiro falando sobre a autoconfiança, né? A autoconfiança, ela gira em torno da gente acreditar em si mesmo, acreditar no seu conhecimento. É muito comum várias nutricionistas oncológicas ou não, que querem ingressar para a área da oncologia, terem medo, insegurança de terem paciente oncológico, não saber o que fazer. E para isso, o mais importante é você identificar quais são os seus pontos fracos. Então, assim, eu quero me tornar nutricionista oncológico. Eu quero aprender a decorar uma sala. Qual é o meu ponto fraco? Preciso saber de decoração, entender minimamente de combinações, né? Para eu ser nutricionista oncológico, eu preciso minimamente dominar o conhecimento. Entender sobre os tratamentos do paciente com câncer, sobre os sintomas que o paciente com câncer tem, quais as principais queixas desse paciente. Então, o principal ponto é você reconhecer o seu ponto fraco, né? Então, o seu ponto fraco é conhecimento ali sobre o assunto, sobre a patologia, sobre aquela área que você quer se aprofundar. O ideal é que você realmente comece a buscar esse conhecimento. Que hoje a gente está cheio de conhecimento, né, gente? Internet, livros, enfim, os canais para a gente buscar conhecimento são diversos, tá? Diversos estão e tem muito conteúdo gratuito aí para vocês.
Então comece a buscar esse conhecimento, né? Ficar na dúvida do que poderia ter sido feito para um paciente, do que prescrever ou não prescrever para aquele paciente, né? Se eu tô fazendo algo que tá ajudando ou que tá prejudicando, se é muito ruim, né? Isso acaba te travando e isso te aprisiona. Por quê? Você não consegue desenvolver um raciocínio clínico diante das adversidades apresentadas pelo paciente. Se você é aquela pessoa que fica na receita de bolo, copia e cola, sem ter a base, eu vi no vídeo da Paula que tem que fazer isso, eu vi no vídeo de fulano que tem que fazer aquilo. Isso acaba deixando você perdido, cheio de dúvidas. E o conhecimento, gente, é libertador. Quando você tem o conhecimento da base, o domínio clínico, você consegue fazer um raciocínio clínico e personalizar a sua conduta. Então, essa semana eu atendi uma nutricionista que veio fazer uma consulta para mãe que estava com câncer. E ela tava ali, né, dependendo de respostas minhas, querendo saber se ela tinha acertado, se ela tinha errado, se o que ela tinha feito pra mãe era melhor, se ela poderia fazer mais. Porque ela não era nutricionista oncológica, claro, né? Ela era nutricionista generalista, mas ela queria saber, ela queria se aprofundar aquele conteúdo, né? Então ela veio e marcou uma consulta. E aí, nessa consulta, eu esclareci o que estava certo, o que poderia fazer de melhor, o que a gente poderia personalizar ali pra mãe dessa nutricionista, sabe? E ela ficou super feliz, muito grata pela consulta, é claro, por todo o conhecimento que eu tinha passado. Ainda falei com ela, lá na frente, o que você tem que enxergar, coisas que podem vir a acontecer diante desse caso, diante desse diagnóstico. Então, quando você tem um conhecimento de base da patologia, então você tem um conhecimento de base sobre o câncer, como funciona, quais são as etapas do tratamento, né? Como é que você maneja um sintoma, você não fica buscando respostas exatas. O que eu tenho que fazer, porque não tem resposta exata. A gente precisa personalizar o nosso atendimento e cada paciente é único, cada paciente vai ter um sintoma, cada paciente vai ter um tratamento diferente, uma patologia diferente, um sintoma diferente, por mais que sejam os mesmos diagnósticos, né? O mesmo diagnóstico desse paciente. Então, diante disso, busquei o meu conhecimento, não dependo de respostas de livro, você começa a personalizar a sua conduta, a saber o que você tem que fazer com cada paciente. Aí sim, começa a vir a autoconfiança. Você começa a acreditar em si mesmo, começa a acreditar e pensar, não, eu sei fazer, aqui eu posso. Você tem um conhecimento que te capacita para personalizar esse seu atendimento, essa sua conduta, independente do tipo de câncer, da localização do tumor e tal. Porque na nutrição oncológica tem conhecimentos específicos, como por exemplo a avaliação nutricional. Então a avaliação nutricional de um paciente com câncer é específica, tem aferições que a gente faz, que por exemplo um paciente de emagrecimento a gente não faz. Circunferência da panturrilha, calcular percentual de perda de peso, calcular a probabilidade de sarcopenia, de caquexia nesse paciente. Isso no emagrecimento não existe, na nutrição generalista a gente nem faz esse tipo de avaliação. Mas na nutrição oncológica a gente precisa saber identificar essas deficiências e necessidades específicas do paciente com câncer. Saber fazer adaptações no plano alimentar. Então, o paciente ele está fazendo radioterapia, qual a modificação no plano alimentar que eu tenho que fazer desse paciente? Qual a adaptação no plano alimentar que eu preciso fazer de um paciente em quimioterapia, né? Então, as orientações precisam ser personalizadas e adaptadas para aquele tipo de paciente, levando em consideração tratamento, medicações utilizadas, perfil do paciente, tá? A gente também precisa fazer o acompanhamento desse paciente para acompanhar o progresso ao longo do tempo. E com isso, a gente precisa confiar no nosso trabalho, ter essa autoconfiança e saber também qual é o momento certo de eu marcar o retorno desses pacientes, tá? Então, assim, eu vou marcar o retorno desse paciente a cada 15 dias, a cada 20 dias, a cada 30, a cada 90. Como é que vai ser isso, né? Cada paciente requer um perfil e um tempo de acompanhamento diferente. Então, tudo isso, pessoal, é o que eu vou falar também mais aprofundado na jornada Nutrion, onde eu vou falar sobre os 5 pilares para você ter reconhecimento na nutrição oncológica. O evento vai rolar nos dias 4 e 5 de outubro, quarta e quinta da semana que vem. Espero todos vocês lá. Quem aí já está inscrita, quem não se inscreveu,
só se inscrever pelo link da bio. Mas vai lá agora não, espera acabar a live, tá? Esse conteúdo aqui também é bem importante. Então, a gente precisa ter noção de qual o tempo de acompanhamento do paciente, qual o momento que eu vou dar alta para esse paciente, qual o momento que eu vou orientar esse paciente para quando ele tem que voltar. A galera tá falando aí, eu, maravilha. Então, é importante eu saber qual é o período entre uma consulta e outra, entre um acompanhamento e outro. E claro, né, gente, não deixar de se atualizar. A nutrição oncológica é uma área super nova e a gente precisa estar em constante aprendizado, conhecimento, adquirindo esse conhecimento, né, para poder passar para os nossos pacientes e para poder se atualizar também. Então, a nutrição oncológica está ainda engatinhando, tem várias pesquisas e vários avanços nessa área também, tá? Então, cultive também um pensamento positivo, né? Visualize você sendo bem-sucedido, seu paciente melhorando, você conseguindo ajudá-lo, ele ficando super grato com você. O maior problema das nutricionistas hoje é que ficam com medo de atender, ficam com medo de colocar em prática, mesmo após ter tido conhecimento. E aí o conhecimento, gente, ele só evolui se você aplicar. Se você só ficar com o conhecimento guardado para você, ele não evolui. Não adianta você vir aqui, assistir lives, ouvir eu falando e tal, se você não começar a reproduzir. Reproduzir falando com outras pessoas, falando com seus pacientes, reproduzir aplicando isso. O conhecimento, ele só começa a ser solidificado depois que a gente para de ler, estudar e ouvir e começa a aplicar. E aí sim, você começa a ter maior autoconfiança e confiança nas suas condutas. Por mais que eu diga, que eu fale e tal, se você sempre ficar achando que você precisa de mais conhecimento, você não vai conseguir evoluir, tá? Uma das situações mais desafiadoras que eu já passei na face da Terra foi quando eu fui convidada para dar palestra para nutricionistas e médicos da área da saúde num congresso de nutrição ortomolecular. Isso foi lá em 2017. Eu ia falar sobre nutrição oncológica para nutricionistas e médicos. Cara, eu fiquei mega com medo, super insegura. Eu não fiquei com dúvida se eu aceitava ou não a proposta. Mas sabe o que eu pensei? Eu falei, cara, se a pessoa que me fez o convite tá confiando em mim, por que eu não vou confiar em mim mesma? Se ele me deu esse voto de confiança, cara, é porque eu mereço. É porque algum conhecimento, de certa forma, ali eu mostrei, sabe? E se eu perco essa oportunidade? Às vezes eu não estaria aqui dando aula pra vocês, montando curso, dando cursos sobre nutrição oncológica. Eu simplesmente agarrei, mas, gente, eu cagava de medo, eu fiquei nervosa. Claro, dei meu sangue ali, virei dias e noites estudando. Eu lembro como se fosse hoje, era uma palestra sobre glicemia e câncer, né? Qual a relação da glicemia elevada, açúcar e câncer, enfim. O tema mais polêmico, lá em 2017 eu já tava dando palestra sobre isso. E, cara, eu fiquei muito nervosa, sabe? Mas eu falei, cara, eu vou dar o sangue, mas eu vou dar o meu melhor nesse conhecimento que eu tenho. E comecei a mentalizar, cara, eu sou capaz, eu sou boa, se acreditaram em mim, eu vou. Então, eu tive, né, naquele momento, autoconfiança. Eu falei, cara, tudo que eu aprendi já em 7 anos, né? Desde 2010 que eu sou formada em nutrição oncológica, faço. Falei, cara, não é possível que tudo que eu aprendi em 7 anos eu não consigo falar sobre isso, dar uma palestra sobre isso, ainda estudando mais artigos, me atualizando. Então, assim, cultivar pensamentos positivos e autoconfiança é uma das primeiras habilidades que você precisa ter para se tornar nutricionista oncológica e trilhar uma carreira de sucesso. Porque vão chegar os convites, vão chegar pedidos de consulta e você precisa confiar no seu conhecimento e não procrastinar, que é o que a gente vai falar mais pra frente. Bom, a segunda habilidade para você atender e ter sucesso na nutrição oncológica é ter empatia. Sério, pessoal, eu não conheço, eu não sei outra forma de você lidar, de você tratar e de você atender pacientes oncológicos se você não tiver empatia com aquele paciente e com tudo aquilo que ele está vivendo. Então, empatia envolve a capacidade de se colocar no lugar do outro, de outra pessoa, para você entender e compartilhar emoções, perspectivas e experiências. Então, ao meu ver, atuar na oncologia sem você ter empatia pelas histórias e pelos relatos do paciente é praticamente impossível.
Como conseguir pacientes oncológicos para quem está começando? Karina, vou falar sobre isso. Ai, deixa eu dar alguns recados aqui que eu comecei a live tão afobada que eu não dei. Pessoal, as perguntas, por favor, coloquem no pontinho de interrogação que tem, que no final eu sempre deixo pelo menos uns 20 minutinhos para responder todas as dúvidas de vocês, tá? Karina, eu vou responder sua dúvida ao final, beleza? E é um dos pontos que eu vou abordar, que é o relacionamento. É esse que entra como conseguir pacientes oncológicos para quem tá começando, tá? Então, um dos pilares é a empatia. Uma das habilidades que você precisa desenvolver é a empatia com a história dos pacientes. Aí você deve estar se perguntando, tá, Paula, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou demonstrar empatia no meu atendimento, né? Como é que eu vou falar sobre isso, né? Como é que eu vou fazer isso? Primeiro ponto para você conseguir ter empatia nos seus atendimentos. Uma coisa chamada de escuta ativa. O que é isso? É prestar atenção de maneira genuína a tudo que a outra pessoa está dizendo. É esquecer a roupa do varal, é esquecer a comida do filho, esquecer o que você deixou de fazer que deveria ter feito, esquecer tudo e dar uma atenção totalmente focada para aquele paciente. Entender o que ele está falando, sem interromper, sem julgar, ouvir atentamente as suas palavras, expressões faciais, gestos. O paciente oncológico, eu acredito que vários, né? Eles não falam só com as palavras, eles falam com gestos, com expressões faciais. Então vamos lá, se eu olho pra vocês com uma cara tipo assim, o que vocês vão pensar? Cara, tá de saco cheio, tá chateada, não gostou do que eu falei, não tá prestando atenção. A mesma coisa. Vocês estão aqui, estão me vendo, estão me dando atenção. Estão prestando atenção no que eu tô falando. Então vocês estão vendo que eu tô animada, que eu tô falando. Agora você vai ficar uma cara assim. Não gosto muito não. Tá bom. Isso são gestos, são expressões faciais que dizem muita coisa. Você pergunta pro paciente, você come... Você gosta de brócolis? Como? Você já entendeu que o paciente não gosta tanto, né? Que aquilo ali talvez não seja um bom alimento para colocar no cardápio dele ou enfiar para ele de goela abaixo. Então, assim, você precisa entender além dos gestos. Um paciente, na oncologia acontece muito, tá? Eu tô aqui, eu posso me levantar normalmente ou eu posso me apoiar na mesa para levantar. O eu me apoiar na mesa para levantar, isso significa muito. Isso diz muito para nós nutricionistas. Uma pessoa que se apoia na mesa para levantar, significa que ela não tem força nas pernas. Então, só de olhar isso, você já pode conseguir dar até um diagnóstico para o paciente. Bom, esse paciente está sarcopênico, né? Pode não, você consegue dar esse diagnóstico. Falar alguma sarcopenia até aí, que é a falta de força para esse paciente. Então, a gente precisa estar atento a tudo isso, né? Então, praticar essa escuta ativa, tem uma amiga minha, a doutora Sabrina Chagas, que ela sempre fala, escute os seus pacientes que eles têm as respostas. Eu nunca vi uma frase tão verdadeira. Então, escuta atentamente os pacientes, que eles têm as respostas. Você vai conseguir tudo se você escutar atentamente. Bom, outra coisa relacionada à empatia que você precisa praticar nos seus atendimentos é suspender qualquer tipo de julgamento, qualquer um. Evite fazer suposições precipitadas, né? E emitir julgamentos da experiência daquela pessoa, né? Cada paciente tem uma história de vida, tem gostos, tem experiências. Então, assim, não julgue, tá? Então, por exemplo, uma situação muito comum que acontece. O paciente às vezes chega muito preocupado com a queda de cabelo, com a quimioterapia que vai ter. E às vezes a paciente dói muito com aquilo e aquilo é algo muito importante para ela. Aí você vai lá e vira para o paciente. Não, relaxa. Depois o cabelo cresce, cabelo é de menos. Não, né, gente? Fazer isso. Mas ózão, assim, péssimo. A paciente está dando importância para aquilo, dê a mesma importância para ela. Você não está no lugar dela, se imagina no lugar dela, você sem cabelo, com 30 anos. Maneiro, né? Legalzão. Então, assim, se coloca no lugar, por mais que você, se estivesse no mesmo lugar, não daria importância para isso. Mas o ideal é que você forneça informações, orientações para esse paciente,
para que ele consiga sanar essa dificuldade dele, né? Para que ele consiga resolver isso. Então indique lugares que façam lenço, lugares que façam perucas, apliques. Ajude esse paciente a resolver a questão dele, ao invés de menosprezar e falar, não, isso daí queda de cabelo nada, depois cresce, vamos passar pra nutrição aqui. Não, tá errado. Isso não é ter empatia pela queixa do outro. Então você precisa ter empatia e ajudar a solucionar a queixa do outro, por mais que pra você seja algo bobo, banal, irrelevante. Pro outro é importante, você tem que dar importância também, tá? Então esteja aberto a diversas perspectivas do paciente. Lembre-se que cada indivíduo é único, cada um tem uma bagagem emocional, experiências de vida, preocupações, né? Então aquilo que é importante para ele deve ter importância para você também. E além disso, se colocar no lugar do outro, né? Não tem como eu ter empatia pelo paciente se eu não colocar no lugar do outro. Então tenta se imaginar naquela situação, naquele contexto de vida, no que é importante para ele. Um exemplo, tá? Um exemplo básico aqui, clássico. Você pensa assim, você ama Coca Zero. Coca Zero, Coca normal, bebida alcoólica, enfim. Mas vamos falar da Coca Zero. Você ama a Coca Zero, tá? Beleza, você adora a Coca Zero tá envolvida em todos os momentos familiares, a Coca Zero tá envolvida quando você sai pra bater um papo com as suas amigas e tem aquele momento e você ouve aquele tch da Coca. Enfim, aquilo é uma coisa ligada, muito ligada na sua vida, que tá muito presente, tá relacionada com encontros, com momentos, com afetividade, com pessoas, né? Com um almoço legal, enfim, ela não toma aquilo todo dia, mas dia sim, dia não, bem frequentemente ela faz o consumo disso. Aí você já entendeu a relevância que tem essa bebida, esse alimento, esse objeto na vida dessa pessoa. E aí você vira e fala pra ela, não, Coca Zero não pode, jamais. Imagina você sabendo que no seu domingo, no seu almoço de domingo que você ama, ou sei lá, com sua família, com suas amigas, você não vai poder mais tomar Coca Zero porque você tá com câncer e tá fazendo um tratamento. Difícil, né? Se coloca no lugar. Ah, não, mas se eu tivesse diagnóstico, ia fazer acontecer. Você tá lá pra saber, meu amor? Você teve? Será mesmo que se tivesse, faria mesmo? Não sabemos, né? Então, entender, se colocar no lugar do outro, entender a importância de certos tipos de alimento, a relevância que isso tem na vida do outro é muito importante. Principalmente, esse é o ponto-chave na hora de você montar um plano alimentar. É entender a relevância e a importância de certos alimentos na vida do paciente, cara. Isso é, assim, fundamental para você conseguir ter empatia com o outro. Então, se colocar no lugar e entender a importância dos alimentos. Cara, Coca Zero. Imagina se você cortar a Coca Zero dessa paciente e falar que ela nunca mais pode tomar. Não é melhor você negociar uma frequência de consumo, acordar com ela algumas coisas, em vez de você falar com ela que não, Coca Zero agora ela não pode mais tomar. Fazer esse terrorismo em cima da cabeça dela. Esse é um exemplo, tá, gente? Poderia ser Coca Zero, poderia ser brigadeiro, poderia ser vinho, poderia ser cerveja, poderia ser, enfim, churrasco. Poderia ser qualquer tipo de alimento. Entenda a representatividade dos alimentos na vida das pessoas. Beleza? Bom, segundo ponto sobre empatia, pratique a comunicação empática, né? Então tem uma linguagem, uma voz doce. Não uma voz doce, que eu não tenho. Eu falando pra vocês ter voz doce. Eu tenho voz doce, gente. Coloca aqui nos comentários sim ou não. Eu tenho voz doce por algum acaso. A minha voz é tudo menos doce, eu acho, nessa vida. Mas tem um acolhimento, um abraço, um atendimento empático, um tom de voz acolhedor ou alegre, né? Você pode ser do seu jeitinho, não tem problema. Você não precisa se falar alto, ser expansivo, igual eu, que sou descendente de italiano aqui, falo berrando, gritando. Enfim, meus pacientes me entendem. Mas seja do seu jeito, mas seja de um jeito carinhoso, de um jeito amoroso. O paciente está passando por uma etapa difícil, tá? Então a comunicação e o saber escutar é muito importante. Escuta essa história, eu lembro de uma paciente, a comunicação empática
também é não só sobre ter uma comunicação acolhedora, um tom de voz empático, um acolhimento legal, mas também sobre ouvir aquilo que o paciente quer falar, mesmo que não seja da sua área de atuação. O paciente não vai falar o que ele come, quanto que ele está comendo, o que ele pesou, o sintoma que ele tem. Muitas vezes o paciente oncológico, ele quer trazer assuntos para aquele momento que ele está com você, que ele não consegue falar com os familiares, que aquilo está agoniando muito ele. Ou sei lá, ele não fala com o psicólogo porque ele não tem abertura, porque ele não está fazendo acompanhamento psicológico, enfim. Mas eu me lembro muito bem de um caso de uma paciente que era uma paciente que já estava em cuidados paliativos, quase chegando em fim de vida. E toda a nossa consulta, essa paciente queria falar de questões práticas quando ela partisse. Como é que vai ficar minha filha, e meu dinheiro, e minha conta bancária, e meus benefícios, e quem vai receber, e o meu seguro de vida. Ela queria resolver as questões burocráticas ainda enquanto estivesse em vida. E sabe o que ela ouvia de todo mundo? Da filha, do marido, dos familiares? Ai, vira essa boca pra lá. Ai, isso não vai acontecer. Ai, nem pensa nisso, você vai ficar curada. Mas ela tava vendo. Ela tava sentindo que ela tava partindo. Que a situação física dela tava piorando. E ela queria deixar isso resolvido, ela não conseguia falar com ninguém. E ela falava isso comigo. Ela falava isso em todas as consultas, demonstrava essa ansiedade, essa angústia, que ela queria deixar as coisas resolvidas, que ela queria... Isso iria dar paz, isso iria dar tranquilidade pra ela. Até que eu cheguei no momento e eu tive que, né, na época, trabalhava numa equipe multidisciplinar. Hoje eu trabalho de maneira interdisciplinar, né, conversando com os colegas de trabalho, mas na época eu trabalhava num grupo multidisciplinar e eu falei, gente, precisamos reunir a família dela, sem ela de preferência, e manifestar essas situações e falar sobre isso, que ela quer resolver. Então, assuntos difíceis e assuntos dolorosos precisam ser ditos e precisam ser resolvidos. E a gente, se tá ali, se tá ouvindo, a gente tem que ajudar a solucionar aquela questão. O que é o nosso papel se não for para ajudar os nossos pacientes de qualquer maneira? Isso, gente, é ir além da nutrição. Quando eu falo nos stories que a gente precisa ir além, é pensar fora da caixa, mas ir além do nosso mundinho ali, só prescrever dieta, é isso. É chamar a família e falar, olha só, ela tem um desejo, há 2 consultas ela já manifesta esse desejo, essa necessidade, então, por favor, conversem com ela sobre isso, vamos ajudar a resolver, vamos olhar para essas questões que são importantes para a paciente. São importantes para ela, deveriam ser importantes para todos, né? Mas enfim, ela tá dando valor a isso, ela tá dando importância. E é isso que eu tive que fazer. Chamar a equipe médica, o psicólogo, todo mundo, falar sobre isso que ela só falava em consulta comigo, não falava com os outros profissionais, para tentar sanar esse desejo, essa angústia, essa questão da paciente, ter essa comunicação com os familiares, tá? Porque o paciente, ele sabe o momento dele. E outra questão, falando sobre a empatia, é cultive a curiosidade, o interesse. É perguntar. Você acha que quando essa paciente chegou pra mim e começou a falar, porque eu queria resolver o negócio do benefício, o negócio do plano de saúde, como é que eu vou deixar minha conta, onde é que eu vou deixar o dinheiro, questões burocráticas de uma pessoa que tá vindo, tá partindo, né, dessa pra melhor, eu tive que perguntar, né? Eu falei, mas eu tava interessada ali naquele assunto, por que ela tava falando isso comigo numa consulta de nutrição? Então, se interesse, tenha curiosidade, faça as perguntas para entender melhor as perspectivas e as experiências, as necessidades desse paciente. Eu perguntei. Eu falei, mas você já conversou com seus familiares sobre isso? Já conversou com sua filha? Já conversou com seu marido? Ah, já, mas eles falam que nunca vai acontecer, que não é pra falar nisso, que não vai tocar nesse assunto. Eu tô vendo que esse momento tá chegando. O que eu fiz? Eu me interessei. Eu tive curiosidade. É ter curiosidade, assim, tipo aquela amiga que saiu, teve um date, e aí ela tá te ligando no dia seguinte pra te contar como é que foi, você pergunta os mínimos detalhes. É isso, gente. É perguntar pro paciente nos mínimos detalhes o que tá acontecendo, como é que foi, se ele já falou, o que o outro respondeu. Tipo fofoca. Tipo fofoca. É se interessar como se interessasse por uma fofoca, tá? Só assim você vai conseguir ter empatia com o seu paciente de verdade e ajudar ele com uma comunicação efetiva. Bom, e a terceira habilidade que a gente precisa desenvolver para se tornar um triângulo de sucesso é
relacionamento. Teve gente que perguntou aqui, eu vou até citar a minha história para responder a dela, que foi a Karina. Karina tá aí ainda? Karina, bota a mãozinha pra cima e fala eu. Como conseguir pacientes oncológicos para quem está começando? Gente, eu vou dizer não só para quem está começando, mas para quem já começou como eu e não conseguia captar pacientes oncológicos para o consultório, tá? Eu trabalhava numa clínica oncológica onde eu estava cercada de pacientes com câncer, onde eu estava cercada de profissionais oncologistas e eu simplesmente não atendia praticamente ninguém desse que viesse de indicação desses profissionais no meu consultório particular. Por quê? Porque eu não me relacionava de maneira profissional e divulgando o meu trabalho fora dali. Eu trabalhava ali apenas de maneira multiprofissional. Trabalhava com os outros profissionais e tal, a gente num grupo junto, se reunia. Mas fora dali, ninguém sabia o que Paula fazia, onde é que Paula atendia, se Paula tinha consultório particular, se Paula não tinha. Ninguém sabia, eu não falava, eu não tinha esse relacionamento. A partir do momento que eu comecei a ter esse relacionamento, eu comecei a receber pacientes com câncer. A primeira coisa, gente, esse é um dos pilares que eu vou falar na jornada NutriOnco. Esse é um dos pilares, os 5 pilares para você ter reconhecimento na nutrição oncológica. Primeiro, começar a se divulgar para os seus. Quem tá ao seu lado, sua mãe, sua tia, sua avó, sua prima, o gato, o cachorro, o periquito, o porteiro, a sua manicure, a sua cabeleireira, todo mundo tem que saber que você não é nutricionista. Porque quando você fala que você é nutricionista, a primeira coisa que passa na cabeça das pessoas é o quê? Ai, uma dieta para emagrecer. Ai, isso engorda, isso não engorda. Como é que eu faço para perder a celulite? Como é que eu faço para perder a flacidez? Não! Você tem que falar, eu sou nutricionista oncológica. Eu trabalho com pacientes com câncer. Hoje, todo mundo, aqui a gente está falando do mundo virtual, online, vocês sabem que eu sou nutricionista oncológica, eu tenho uma página no Instagram. Se vocês não me conhecessem no mundo digital, vocês iam me conhecer no mundo físico. Todo mundo que me conhece no meu mundo físico, o professor da academia, a minha cabeleireira, a minha manicure, o porteiro daqui do prédio, o porteiro do meu consultório, todos eles sabem que eu sou nutricionista oncológica, que eu trato de pacientes com câncer. Eu tenho certeza, e isso já acontece. Quando aparece alguém com câncer perto deles, a primeira pessoa que eles lembram é de mim. Por quê? Eu fui falando isso com todo mundo, muito antes de começar a ter rede social. Só que eu não fazia isso na clínica que eu trabalhava, que era um ótimo foco de captação. Então comece a falar, gente, até o porteiro. O que você faz? Tá lá batendo papo, oi fulano, tudo bem? Dia tá sol, né? Tá e tal. Menino, como é que o câncer tá aumentando, né? Rapaz, fulano, ele vai falar na hora que ele conheceu alguém que teve câncer também. Você fala, pois é, sou nutricionista oncológica, rapaz. Se estiver precisando, espero que não, né? Tomara a Deus que não, que a gente também já se divulga assim, olha, espero nunca precisar dos meus serviços, né? Mas, caso precise, estamos aí para poder ajudar. Então, assim, gente, assim que eu comecei a captar pacientes oncológicos, na clínica que eu trabalhava, eu comecei a falar com todo mundo, me divulgar. E aquela divulgação, eu não podia ter um assunto, eu chegava a ser chata, tá? Ninguém me falou que eu era chata não, mas eu achava que era chata. Você vai achar que você é chata mesmo, dane-se. Seja chata e venda o seu serviço, porque depois de chata, todo mundo começa a te procurar. Foi depois que eu comecei a ser chata, a falar com todo mundo que eu tinha consultório, que eu atendia fora dali, que eu não atendia só na clínica oncológica, a falar com os meus próprios pacientes. Olha, aqui na clínica oncológica eu presto esse serviço tal, no meu consultório particular eu presto outro tipo de serviço, um plus a mais, né? Eu faço isso, se você quiser marcar uma consulta lá comigo para experimentar, para ver como é que é. E assim eu simplesmente comecei a captar os pacientes que eu atendia numa clínica oncológica que me pagavam R$0 e pagavam R$0 na clínica pelo meu serviço para irem para o meu consultório particular, apenas por conta da divulgação. Mas isso é assunto mais para a jornada NutriOnco e eu vou detalhar mais sobre isso lá, tá? Bom, vamos lá. Fizeram uma pergunta aqui, mas na clínica poderia ter conflito de interesse, não? De tirar o paciente de lá e levar para o consultório? Ingrid, isso é importante eu explicar.
vamos lá, como funciona as clínicas oncológicas, tá? As clínicas oncológicas, geralmente, você entra na clínica, você tem plano de saúde, você vai fazer a quimioterapia lá. Aí você passa na consulta com o médico, com o oncologista, pelo plano de saúde, faz a sua quimioterapia pelo plano de saúde. O serviço da nutrição é um serviço oferecido pela clínica. O paciente, ele não passa a carteirinha para ir na consulta com a nutricionista oncológica. É como se fosse uma cortesia da clínica. Então, a clínica, ela não ganha financeiramente, ela não tem faturamento se um paciente passar em consulta comigo. Ela só tem faturamento se o paciente fizer a quimioterapia ou se o paciente passar em consulta médica, né? Então, funciona desse jeito. Então, não tinha esse conflito de interesse, tá? Então, eu tinha que dar alta para alguns pacientes da clínica oncológica, porque assim, depois a demanda começou a ficar absurda, depois de um período, e eu não conseguia mais atender todos os pacientes daquela clínica oncológica que precisavam de atendimento. Eu era uma só, eram 20 médicos atendendo, 60 cadeiras de quimioterapia e só eu de nutricionista para dar conta de todo mundo. E aí eu precisei começar a dar alta para alguns pacientes e criar critérios de elegibilidade. Eleger quem tinha direito a passar com a nutricionista para eu filtrar e pegar os pacientes mais críticos, mais importantes, que necessitavam mais da minha consulta. E aí, nesse momento, eu falei, cara, eu posso falar do meu trabalho, porque assim, se eles não podem ser atendidos aqui, se eu vou dar alta, mas eles querem continuar o acompanhamento, eu preciso minimamente encaminhar eles para outro lugar, não posso deixar, não sei de ninguém, tá aí ao léu, se vira, procura. Já é uma especialidade que é difícil de encontrar, eles não têm informação, já tem pouca informação sobre isso, eu não podia fazer isso. Então, eles falaram, não, pode indicar pro seu consultório particular, pode dar seu telefone e tal, não tem problema. Então, assim, não tinha esse conflito de interesse. É claro que não era uma coisa escancarada, eu não deixava meus cartõezinhos na recepção, não era uma propaganda assim. Mas dentro do consultório, 1 a 1, eu falo com meus pacientes, eu podia tranquilamente fazer esse encaminhamento e essa referência, tá, Ingrid? Excelente pergunta, por sinal. Bom, mas vamos lá. Não tinha seu valor de consulta lá, como se fosse sala alugada, só ganhava percentual de atendimento? Carol, não, querida. Lá eu era CLT, ganhava salário fixo e era isso. Eu podia atender um paciente, eu podia atender 15, que era o mais comum atender 15, e o salário exatamente o mesmo. Era contratação, moldes CLT. 30 horas semanais para fazer o atendimento clínico dos pacientes da clínica. Na verdade, eu fui contratada para estruturar o serviço. Era uma clínica nova, ela começou a abrir. E aí, quando ela abriu, eu fui contratada para estruturar e montar o serviço de nutrição da clínica. Então, fui montando, né? Estruturando, organizando e tal. No início, tranquilo, vamos atender todo mundo, né? Era 3, 4 pacientes. Passou 2 anos, era 15 pacientes dia. Então, assim, era esse o caminho que eu levava. Mas isso era onde eu trabalhei CLT. Tem vários locais que você pode atuar, que é por porcentagem, sublocação de sala, contrato, PJ, enfim. Hoje em dia os tipos de contratação já estão bem diferentes. Carol, tá desanimada, querida? Você acha que eu fui pra consultório particular por quê, meu amor? Você acha que eu fui porque que eu me embrenhei e me divulguei como nutrióloga com consultório particular? Pra não ficar com essa carinha aí desanimada que você fez. Bom, pessoal, então o relacionamento é tudo. Ele é essencial desenvolver um relacionamento não só com o paciente, mas também com a equipe multi. O que eu fiz lá nessa clínica oncológica, eu desenvolvi esse relacionamento, Carol tá rindo. Eu desenvolvi esse relacionamento com os pacientes também, mostrando o meu serviço fora dali, que eles não conheciam, tá? E também desenvolvi esse relacionamento com os profissionais que estavam ali, que passaram a me encaminhar pacientes depois que ficavam sabendo. Precisamos valorizar mais essa área e de todos os números do profissional. Sim, claro. Gente, se você é o principal a ter que começar a valorizar o seu trabalho. Se você não valoriza o seu trabalho, meu amor, você acha que os outros vão valorizar? Rapaz, é você que tem que começar a valorizar o seu trabalho primeiro e se dar valor, né? A gente fala, se dê valor para depois os outros te darem.
a mesma coisa na sua profissão, tá? Muitas pessoas não sabem que existe essa área. Pois é, isso é um grande problema, porque... Mas isso é culpa dos outros ou culpa dos profissionais que não divulgam a área? Eu sou obrigada a saber que existe planta que pendura coquedame? Não sou obrigada a saber. Se não tem mais divulgação na área, como é que eu vou saber? Né? Posso pesquisar também, mas precisa ter uma divulgação maior, né? Quando eu digo que não atendo emagrecimento e hipertrofia, ficam logo chocados. Ficam. Eu falo que... Não, emagrecimento eu atendo. Gente, já vou avisando logo, tá? Emagrecimento na oncologia é importante atender, sim, porque a maioria das pacientes com câncer de mama, em certo período de tratamento, precisam fazer acompanhamento de emagrecimento. Emagrecimento é um dos focos da prevenção e tratamento do câncer. Então, tudo bem, não entendeu? Eu não atendo marombeiros. Falou que quer definhar, rasgar, não sei o que, sarado. Não, isso daí eu encaminho esses daí, tá? Mas hipertrofia não. Mas emagrecimento a gente na oncologia precisa fazer, tá? Bom, vamos lá. Então é interessantíssimo e é super importante trabalhar de maneira interdisciplinar. Quando eu saí de uma clínica oncológica, eu estava lá no meu consultório, e aí tinha vários consultórios na frente, era só bater no consultório de um, de outro, trabalhar. Isso daí, super tranquilo. Aí eu saio de lá e venho pro meu consultório particular, ó. Eu sozinha atendendo ali, mas ninguém, a salinha é só eu. Eu preciso continuar trabalhando de maneira interdisciplinar. Paula, mas não tem como é que eu vou falar? Liga, telefone, WhatsApp, mensagem. Você não precisa estar presencial com a pessoa, gente. Hoje ninguém tá presencial aqui com ninguém. É tudo online, tudo digital. Então, assim, você não consegue trabalhar de maneira multiprofissional só se você tiver uma clínica com vários profissionais, não. Dá pra você fazer isso no seu consultório e melhor ainda de maneira interdisciplinar. Entre em contato, fala, procura saber. É se interessar. Se interessar. E uma das coisas que o paciente mais valoriza, mas anota isso, ele muito valoriza quando você vira para paciente. Me dá o telefone do seu médico que eu vou entrar em contato com ele para conversar sobre o seu caso, para saber melhor. Cara, o paciente ama. Sabe por quê? Na cabeça dele fala assim, cara, graças a Deus a nutricionista está alinhada com o meu médico, eles estão se falando, eles estão conversando, eles sabem tudo do meu caso, eles vão alinhar uma conduta para eu seguir uma coisa só. Na cabeça dele é isso que passa, tá? Pode ter certeza. Então, fazer esse trabalho interdisciplinar, né, conversando com os profissionais que também atendem o seu paciente, é se relacionar, é criar um relacionamento com esse paciente, com esses profissionais, é dar feedback, né? Toda vez que eu for encaminhar, por exemplo, ontem atendi uma paciente que ela fez uma... Eu sempre gosto de dar exemplos, tá, gente? Vocês gostam de exemplos? Coloca aqui pra mim nos comentários, vocês gostam de exemplos? Senão eu pulo batido aqui e não dou exemplo nenhum, tá? Só passo aqui pro conteúdo. Coloca aí, se vocês gostam de exemplos, fala sim aí nos comentários. Mas enfim, eu vou dar esse, mas coloca aí se vocês gostam ou não pra eu já ficar sabendo. Atendi uma paciente que ela tinha feito uma cirurgia de câncer de mama, tinha colocado prótese e tal, bababá, ppp. E aí depois tinha uns espaços vazios, assim, ela teve que fazer um enxerto de gordura do abdômen, né? Ainda tem seus benefícios. A paciente jovem ainda fez uma lipo, porque tirou a gordura da barriga pra botar no peito. Aí fez a lipo, colocou gordura e aí ficam uns gruminhos, sabe? Tipo, uns nódulos de gordura e tal, enfim. Só que dói, entendeu? Eu apalpei, assim, na paciente. Falei, não, deixa eu ver, que eu quero ver e tal. Aí apalpei, assim, então, não precisava ter apalpado, gente. Eu sou curiosa mesmo, gosto de saber das coisas, tá? Mas se quiser, você pede com licença, posso ver e apalpo. Aí fui lá, apalpei os nódulos, é tipo uns grumozinhos que formam e dói nela, né? E aí parece que a fisioterapia, eu falei, olha lá, tô fazendo uma sessão de fisioterapia com uma amiga e tal, não sei o quê. Mas eu não sei se adianta, se resolve, o médico falou que não, mas enfim. Aí eu falei, fulana, pera aí um cadinho que eu vou conversar com as minhas parceiras aqui, fisioterapeutas oncológicas, que fazem, né, drenam o braço, tiram, né, nódulos, enfim, se isso tem como resolver. Se tiver, eu vou te mandar o contato dela, daí você marca com ela, porque realmente eu não sei. Mas eu não quero te encaminhar para uma outra profissional falando que ela resolve, sem saber se ela resolve de fato. Porque a paciente vai lá, marca consulta com ela, fala, não faço isso, não resolvo isso. Então, gente, adiantar a vida do sujeito, né? Aí fui lá, mandei mensagem pra
pra fisioterapeuta parceria e tal. Aí falei, fulano, a paciente tá com isso, isso e isso. Você consegue resolver? Consegue dar jeito? Consegue ajudar? Que ela sente dor, ela tá incomodada, ela queria resolver essa questão. Só que eu não sei se a fisioterapia oncológica resolve isso. Não, Paula, resolvo sim, tal, preciso de uma avaliação. Claro, preciso de uma avaliação, né, gente? Preciso de avaliação, preciso ver e tal, palpar. Mas acredito que pelo que você tá falando, a gente consegue resolver. Beleza, fulano, paciente, tá aqui o telefone da fisioterapeuta que pode te ajudar. Ela mandou o áudio e tal, pronto. Isso é resolver, isso é se relacionar. Então, eu me relacionei com uma fisioterapeuta oncológica, que você sabe que eu sou nutricionista, que tô mandando paciente pra ela. E aí, quando ela tiver paciente oncológico que precisar de nutricionista, ela vai lembrar de quem? Quem não é visto não é lembrado, né? Então, ela vai lembrar de quem? Euzinha aqui, tá? E isso, gente, eu faço constantemente, diariamente, com todos os pacientes que necessitam. E não deixo de fazer, né? Esse é o nosso trabalho. É o nosso trabalho de ajudar os pacientes e de se relacionar. Então, quando eu comecei a criar esse relacionamento, que eu não fazia, tá? Eu atendo pacientes desde 2010. Eu comecei a fazer isso porque eu descobri que isso era interessante 7 anos depois. Vocês acreditam? Desde 2010 eu atendo paciente, 7 anos depois eu comecei a fazer isso que eu tô falando pra vocês, gente. Não valoriza, pelo amor de Deus, anota no caderninho que o que eu tô falando aqui não tem livro. Se for pra eu vir fazer uma live pra falar pra vocês o que tem em livro, eu não faço. Vocês leem o livro que é mais rápido, mais fácil, vocês leem a hora que vocês quiserem, vocês compram a hora que você quiser. Então valorize isso daqui, porque isso daqui não tem livro nenhum. Eu demorei 7 anos, 7 anos pra aprender isso, tá? Então, relacionamento é algo muito importante pra você trabalhar em conjunto e equipe multiprofissional aonde você quiser trabalhar. Nutricionista oncológica, gente, tem um campo de atuação enorme se tiver um bom relacionamento. Você pode trabalhar em prática clínica, como eu faço, atendendo pacientes em hospitais, em clínicas oncológicas, como eu trabalhei, no meu consultório particular, passando visita em hospital, em clínica de repouso ou de reabilitação, né? Então, você pode atuar em vários locais atendendo pacientes na prática clínica. Qual outro lugar que a nutricionista oncológica pode atuar também? Desenvolvimento, ensino e pesquisa. Então, hoje em dia tem várias pesquisas acadêmicas, laboratoriais, empresas farmacêuticas que investem em pesquisa. Ser pesquisador na área da oncologia, pode ser também. Eu fiz mestrado, mais para dar aula, mas para ser pesquisador não quero. Não me agradei em ficar no laboratório confinado, pesquisando, olhando rato, olhando tubo de ensaio. Não quero. Não quero essa vida para mim. Prefiro estar aqui falando com vocês, ensinando, enfim, uma outra área. Mas tem gente que gosta, né? Então, fica fazendo parte das pesquisas. Eu já quis ir para a área de educação, ensino, treinamento, que é o que eu faço. Dou palestra, dos cursos, dou treinamento, atuar nisso, passando a minha experiência prática, a minha vivência, dou aula em faculdade, dou aula nos meus cursos, dou palestra em congresso. Então, preferi atuar dessa forma. Você pode também atuar como nutricionista oncológica fazendo consultoria. Então, ser consultor, trabalhei em hospital durante muito tempo para a parte de gestão. Odeio gestão, Deus que me livre e guarde. Se eu pudesse, eu sempre pagava alguém para fazer gestão para mim. Mas, enfim, não gosto. Eu quero estar na prática, na lida do dia a dia com o paciente e tal. Mas, se você não gosta, você pode atuar em gestão. Gestão de clínicas oncológicas, gestão de hospital. Tem uma nutricionista oncológica com isso lá de BH. Ela é nutricionista oncológica há muitos anos, de clínica oncológica. E chegou uma época que ela estava tão grande lá que ela saiu da assistência. Parou de fazer a nutrição clínica e começou a fazer a gestão. Porque ela gostava mais da parte de gestão, sabia gerenciar e tal. E começou a gerenciar uma clínica oncológica. Uma nutricionista oncológica foi para essa área. Então, assim, o campo de atuação, gente, é enorme. E existem alguns atalhos, né? Algumas maneiras de você progredir um pouquinho mais rápido na carreira, né? Não precisar demorar tanto tempo. Quais são essas formas de você progredir mais rápido na sua carreira para fazer ela deslanchar mais rápido, ter uma carreira de sucesso? Primeiro, estágios estratégicos. O que são E a oncologia infantil tem procura muito diferente.
Gente, eu vou responder essa aqui. Eu falei que eu ia responder todas no final, mas eu vou responder essa daqui, porque essa daqui me pegou agora. A oncologia infantil tem procura, sim. É um nicho muito legal de se atuar, mas eu não falo sobre oncologia pediátrica, oncologia infantil. Por que eu não falo, gente? Porque eu não atuo, tá? Eu não tenho experiência prática, eu não tenho vivência. O que eu posso dizer do que eu já estudei, que é parecido. É bem parecido as condutas nutricionais, o tipo de atendimento e tal. Só que é outra didática. Um você tá lidando com adulto, outro você tá lidando com criança. Eu não quero lidar com criança e nem com os pais das crianças, né? Porque o pior não é a criança, é os pais da criança. Fala logo a verdade. Então, eu não quis, então, e eu também não tive, não é só isso não, tá, pessoal? Mas eu também não tive essa formação em nutrição oncológica pediátrica na minha residência. Então foi um caminho que eu não peguei, fui deixando de lado, não quis conhecer e não quis me aprofundar. Mas é uma excelente área, pouquíssimos profissionais. Se a nutrição oncológica tem pouco nutricionista, a nutrição oncológica pediátrica tem menos ainda. Sou residente de onco e moro com uma nutri também, residente onco, mas a área é pediátrica, totalmente diferente. É diferente, mas tem várias coisas que são similares. Então, assim, manejo de sintomas é similar, né? Alguns tipos de condutas são similares. É diferente, mas tem bastante semelhança aí no meio, tá, Carol? Principalmente no manejo de sintomas que ocorrem e tal. Tem coisas similares, assim, mas é uma área que eu não atuo. Bom, e aí, vamos voltando aqui, pessoal, pra gente acabar isso logo. Os atalhos que a gente pode ter pra gente progredir mais rápido na nutrição oncológica. Primeiro, fazer estágios estratégicos. São estágios estratégicos. É estágio com profissionais que atuam na área que você quer atuar. Por exemplo, eu fiz durante muito tempo estágio, sei lá, de cozinha, de restaurante. Não era a área que eu iria atuar. Então, você vai fazer estágio com nutricionista clínica de emagrecimento. Você quer nutrição oncológica, não faz sentido, entendeu? Então, procurar estágios em locais que você quer atuar de fato. Então, por exemplo, estágio em clínicas oncológicas, estágio com profissionais nutricionistas oncológicos que têm experiência. Então, isso acelera a sua jornada, porque você começa a fazer network, aquele profissional que é mais experiente começa a te indicar, começa a te passar paciente, enfim. Então, esses estágios são sempre bem-vindos, tá? Oi, Ingrid, eu faço seleção de estágio, mas eu aceito estagiárias mais que já têm um certo nível de conhecimento. Então, geralmente, quando eu faço seleção de estágio, eu pego as minhas alunas como estagiária. Então, eu pego as alunas do curso Nutri-Onco na prática, que já têm um certo conhecimento, já têm uma base sobre oncologia, e aí a gente começa eu começo a passar melhor a experiência, o conhecimento e tal, enfim, tá? Se tornar aluna do curso Nutri-Onco na prática e quem sabe te pego como estagiária quando abrir seleção. Buscar mentorias, tá? Então, mentores experientes na área para que possam orientá-los, dar insights valiosos. Tudo que eu tô dando aqui são insights. Então, vocês estão com a cabeça aí fervilhando de ideias, de coisas, de planejamentos, pensando. Então, tudo isso são insights. Então, em mentorias, em cursos, geralmente presencial, no 1 a 1, a gente tem muitos insights. Esse curso Gente, o curso Nutri-Onco na prática, vamos falar sobre ele, já que estão perguntando. O curso Nutri-Onco na prática é um curso de formação prática para nutricionistas oncológicas que querem atender pacientes com câncer, terem segurança para dominar desde a prevenção até o pós-tratamento, passando por como se divulgar, enfim, tudo isso. As inscrições do curso Nutri-Onco na prática vão abrir no dia 5 de outubro, quinta-feira, no final da jornada Nutri-Onco. A jornada Nutri-Onco é um curso, 2 aulas gratuitas e online que eu dou para o pessoal me conhecer, saber a minha experiência, conhecer um pouco das jornadas, né, dos pilares para ter formação em nutrição oncológica, quais as etapas que vocês vão passar para vocês me conhecerem em sala de aula. Ver como é que eu sou, como é que eu explico, como é que é meu PowerPoint, como é que são meus exemplos. E aí, gostou, se interessou, no final a gente oferece a oportunidade de entrar para essa turma do curso Nutri-Onco na prática. Então, no dia 5 de outubro, quinta-feira, logo no final da jornada Nutri-Onco, eu faço a oferta do curso Nutri-Onco na prática.
preciso dizer que essa é a última turma deste ano. Então, 2023 não vai ter mais abertura das inscrições para o curso Nutri-Onco na prática, é a última. Então, se você quer, fique ligado. E também preciso dizer que quem está ao vivo durante o lançamento, na quinta-feira, no dia 5 de outubro, na jornada Nutri-Onco, tem preço promocional. O curso é online também? Sim, o curso é totalmente online, tá, Carol? Fica tranquila, tem aulas ao vivo e tem aulas gravadas, mas eu vou falar melhor sobre o curso na última aula do evento gratuito Jornada Nutri-Onco, tá? Bom, vamos lá. Então, relacionamento e como cortar o caminho, né? Mentorias, rede profissional e network. Então, construa essa rede profissional que eu falei, conheça pessoas, por isso que é bom ir a palestras e eventos e congressos, pegar contato e falar falar com outros profissionais e tal, para você fazer essa rede profissional de apoio, para você dar esse suporte pro seu paciente, tá? E as pessoas também lembrarem de vocês. Então, ir para congresso, gente, não é só para ver as palestras, não, é para conhecer pessoas, se relacionar, pegar contato, dar cartãozinho. Nem sei se as pessoas dão mais cartãozinho, né? Mas passa o Instagram, que é mais fácil. Fazer network, conhecer pessoas, o mundo, né? As pessoas têm que te conhecer, têm que te ver para sempre estar lembrando de você. A gente tem que pensar que, gente, o mundo hoje é uma correria, uma loucura. A gente faz 1000 coisas, é 50 milhões de mensagens no WhatsApp. É assim, doideira. Então, se você não estiver aparecendo para aquela pessoa sempre ali, uma forma de ser vista, ela vai esquecer de você, meu amor. Porque é muita coisa no mundo para dar conta, né? Respirei. Bom, e também investir no seu marketing pessoal. Então, criar sua presença no mundo online é importante. A gente tem a nossa presença no mundo presencial, mas no mundo digital. É uma forma das pessoas, por exemplo, povo que eu sou de Vitória, sou capixaba, sou de Vitória do Espírito Santo. O povo que tá lá em Vitória, uma forma deles verem, de saber como é que eu tô, se eu tô bem, se eu tô viva, onde é que eu tô indo e tal, lembrar de mim é a rede social. Eu não falo com todo mundo, não tenho mais, né, não fico batendo papo, não tenho mais tempo pra isso. Nas redes sociais o povo tá ali, se eu tô postando eles estão me vendo, né? Se eu não tenho rede social, o povo que eu conheço de Vitória, dos meus amigos de infância, só vão saber da minha vida se eu falar com eles, senão não sabem de nada. Então é importante ter a sua presença no digital, ali no mundo digital. Bom, buscar oportunidades também de carreira, né, gente? Então, bater na porta dos centros oncológicos, mandar currículo, fazer a sua busca ativa de locais para você trabalhar. Uma das alunas do curso Nutri-Onco na prática tinha medo, tinha insegurança, ficava assim, não vou pedir. Na primeira clínica oncológica que ela foi, deixou o currículo e falou do trabalho dela, já contrataram. Ela estava desacreditada. Ela nem acreditou que tinha conseguido, sabe? Depois ficou super feliz e tal. Mas ela só conseguiu porque ela foi lá e tentou, né? Ela foi lá e bateu na porta. E muitos erros. Eu vou falar de alguns erros aqui, pelo amor de Deus, vocês não cometam esses erros que muitos nutricionistas cometem, principalmente nutricionista oncológico, apesar de já ter estudado, apesar de já conhecer o câncer, apesar de já ter feito residência, apesar de já ter cursado cursos, enfim, acha que não sabe de nada, acha que precisa aprender mais, fica procrastinando, fica com aquele negócio de, não preciso aprender mais isso para atender, eu preciso aprender mais aquilo para começar a atender, perfeccionista. Quer aprender tudo, saber de tudo para depois começar a atender. Gente, nem eu sei de tudo, pelo amor de Deus. Se eu soubesse tudo de nutrição oncológica, eu não sei. Ainda bem que eu não sei. Porque isso me dá mais estímulo para estudar. Se eu soubesse de tudo, pensa que chato seria. Já sei de tudo mesmo, já sei de tudo que tu vai falar nesse congresso, já sei de tudo que tem nesses artigos. Pra que eu ia estudar? Eu não ia estudar. Então, assim, saiba que o que você tem, o conhecimento que você já adquiriu, você já conhece, consegue ajudar muitos pacientes com ele. Então, para de ficar criando entraves na cabeça. Se você adquiriu o conhecimento, se você tem informação, bora pra guerra, mano. Bora pra luta. Regaça as mangas e bora atender. Bora colocar esse conhecimento em prática. Para de ficar criando empecilhos na sua cabeça. Não, eu preciso conhecer mais, eu preciso estudar mais, eu preciso saber mais disso. Mas paciente pergunta isso. Gente, é na guerra, é na batalha. É na luta, é na prática que a gente aprende, é na prática que a gente vai ganhando experiência.
Então, é parar com esse medo de perfeccionismo, parar com esse medo de saber tudo pra começar a atender. Se eu fosse esperar saber tudo, de tudo sobre oncologia, eu nunca ia atender. Porque todo dia surge um artigo novo, todo dia surge uma informação nova sobre oncologia. Não é saber tudo pra começar. É saber o básico e essencial pra começar e continuar se atualizando. Aprenda isso. Você não precisa saber tudo pra você começar a aprender. Você precisa saber o básico e essencial pra começar a atender pacientes com câncer e depois continuar em evolução constante, em aprendizado, em conhecimento, tá? Você nunca vai saber tudo. Nunca, não adianta. Não adianta você querer com isso. Não adianta você brigar com isso. Quer saber mais pra começar. Então comece de onde você está. Se você tem um conhecimento básico, já é o momento de começar. Outro erro, não agarrar as oportunidades. Então, por exemplo, se a menina estava procurando emprego em clínica oncológica, chegou a oportunidade, você falou, ah, não, eu tô com medo. Ah, não, eu pedi, mas eu não sabia que eu ia conseguir, achei que eu não fosse conseguir o emprego. Foi, aceita. Igual quando me chamaram para fazer a primeira palestra de nutrição oncológica, sobre nutrição e câncer. Morri de medo, tá com medo, mas é com medo mesmo que você vai, minha filha. Bora. Porque senão, a oportunidade, gente, passa na frente da gente uma vez só. Pode não passar duas. Então, eu tô aqui também na dúvida entre a cruz e a espada. Se pega uma oportunidade nova de trabalho que surgiu pra mim, desafiadora, nunca atuei fazendo esse tipo de serviço. Tô aqui pensando, matutando. Mas fico pensando também, poxa, se eu não pegar, logo, logo vocês vão saber do que se trata. Mas enfim, né? Dúvidas que acontecem com a gente. Então, agarra as oportunidades se você quer, se você gosta, se é aquilo que você quer fazer pra sua vida. Chegou a oportunidade, meu amor, agarre com unhas e dentes. Não deixe ela passar, tá? Porque ela pode não aparecer novamente. Então, oportunidade de emprego, oportunidade de atuar numa clínica, oportunidade de trabalhar junto com um oncologista, agarra. Outra coisa que muitos desistem, tentar mais de uma vez e não conseguir. Então, outro dia uma seguidora virou e falou, né, que foi atender um paciente oncológico, tava muito feliz que tinha conseguido seu primeiro paciente oncológico, mas lá pelas tantas esse paciente falou que ia dar seguimento com a nutricionista oncológica da clínica que ele estava trabalhando e tal, enfim. E ela ficou super ofendida e super chateada. Gente, não pode ficar chateada com esse tipo de coisa. Presta atenção. Uma coisa é ele tá no seu consultório te pagando, você é um profissional referenciado. Outra coisa é ele ter um serviço disponível gratuito numa clínica oncológica. Isso já aconteceu comigo diversas vezes. Tem pacientes que têm... O tratamento do câncer é um tratamento caro. E tem pacientes que não têm condições. Então, muitas vezes ele prefere, não é porque ele não dá valor ao seu trabalho, não é porque ele não gosta de você, é porque ele prefere economizar, ele não tá com condições pra gastar assim. Então, ele preferiu fazer na outra clínica, né? Com quem é gratuito. Isso já aconteceu comigo diversas vezes. Da clínica que eu saí, então, aconteceram vários. Vou contar uma história pra vocês. Vira e mexe, agora tem tempo que isso não acontece. Mas vira e mexe, logo quando eu saí da clínica oncológica e fiquei só no meu consultório particular, vinham vários pacientes particulares, encaminhados por médicos e tal, não sei o quê. Aí o paciente fazia a primeira consulta comigo, e aí o paciente depois falava, eu vou fazer tratamento na clínica tal. E eu sabia que na clínica tal era a clínica que eu tinha saído, que agora já tinha outra nutricionista, e que, enfim, lá ele não ia ter custo e ele era um paciente a ser elegível para ser tratado naquela clínica, para ser atendido pela equipe de nutrição de lá. Daí, eles começavam a... Ah, tem nutricionista lá, então vou ficar com essa... Fazia uma consulta e ficava com a outra nutricionista. Por quê? Não tinha custo. Não pagava por isso, né? Tudo bem, eu super entendia. Depois, eu comecei já logo a comunicar. Falava, olha, deixa eu te falar uma coisa. Aqui, o meu serviço funciona assim, assim, assado. Você vai fazer tratamento na clínica tal. Eu já trabalhei lá, tem nutricionista oncológico. Se você quiser... Dá segmento com a nutricionista de lá, tá tudo bem, sem problemas, mas o serviço de lá não é igual ao serviço daqui. Aqui eu ofereço isso, isso e isso, lá vai ser assim, assim, assado. Depois que eu comecei a falar isso, muitos preferiram continuar no consultório particular comigo por conta do meu acompanhamento. Claro, se tinham, né, que conseguiam arcar com esse custo, e outros que não conseguiam arcar com o custo, por mais que tivessem gostado imensamente do meu trabalho, tá, gente? Eles pediam imensas desculpas, mas optaram por ficar com acompanhamento, com um serviço oferecido na clínica oncológica. E, gente, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Vocês não tem que levar isso pro ego, pro pessoal, pra não gostou. Não. Tem custos envolvidos, tem dinheiro, se coloca no lugar, tá? Aquele negócio da empatia, se colocar no lugar,
Se coloca num lugar. Tem outro lugar que vai te oferecer um serviço gratuito. Um serviço que você viu e tal, e ok, te atende. Tá de boa. Aí tu vai pagar? Né? Agora, se é um profissional, cara, eu gosto muito do serviço dela, fui atendida pela outra, não gostei tanto, que já aconteceu com N milhões de pacientes também. Ah, não gostei, lá foi um serviço muito rápido e tal, a clínica oncológica não me deu muita atenção. Enfim, entendeu que é uma diferença de serviço. Serviço de atendimento ambulatorial de clínica oncológica é um tipo de serviço, serviço de consultório de oncologia particular é outro, como atendimento de médico de plano de saúde é um, atendimento de médico de consultório particular é outro. Não preciso falar mais nada, né? Bom, então, essa é a questão também. Então, não desistir na primeira vez, né? Ah, veio um paciente, falou isso, foi pra outra, vou desistir. Não, né, gente? Se eu fosse desistir dos primeiros empecilhos da minha vida, pelo amor de Deus, eu não estaria aqui, né? Porque, assim, é fazer dar certo. Se você acredita, você tem que fazer. Ninguém que foi lá, tentou, malhou uma vez e ficou sarado no dia seguinte. É a repetição, né? É a insistência, é a constância. A gente é adulto e já sabe que isso é que tem que ser feito, né? Ah, tô tentando, vou tentar pra ver se dá certo. Não, mano, você vai tentar até dar certo. Se é um negócio que dá certo, dá certo. Se já deu certo pra mim, já deu certo pra várias alunas minhas, por que não vai dar certo pra você? Só porque você desistiu no meio do caminho, né? Ficar sarado, dá certo. Basta a pessoa fazer dieta e treinar. Tem tanta gente que fica, mas tem uns que desistem no meio do caminho. Aí vai querer ficar sarado. Aí vai falar que não serve pra você. Você que não quis seguir até o fim. Então, vamos se autorresponsabilizar com as coisas, não se desanimar e não abandonar a nutrição oncológica, que ela é linda demais, tá bom, pessoal? Bom, vamos responder as perguntas. Gente, eu falo demais, cacetada. Vamos lá, vou botar as perguntas aqui agora para responder. Como conseguir pacientes no início da carreira? Já respondi, todo mundo já viu. Ai, meu ring light acabou a luz. Pera aí. Dia 5, lembra que eu quero uma inscrição. Pode deixar, querida. Só tá lá presente na jornada no Triunfo que vai ter. Pós, indico online? Indico. Hoje em dia eu faço tudo online, tá, gente? Eu não faço nada presencial. Não tenho, a não ser congressos, assim, mais pelo network, vou ser bem sincera, congressos, mais pelo network atualmente do que por estar lá presencial. Hoje eu faço tudo online. Gente, a pós que eu recomendo hoje é a pós de oncologia da FAPES. É uma das pós que eu dou aula e que eu fui aluna. Eu fui aluna de nutrição automolecular lá em 2017. 2012, né? E hoje eu dou aula lá, tem alguns módulos que eu dou de nutrição oncológica. Então, se eu puder indicar, eu indico a da FAPES. Apesar da alta demanda, quais as melhores dicas para captação de pacientes oncológicos? Osana, essa pergunta eu vou te responder na jornada Nutrion. Porque lá tem um módulo e tem um pilar inteiro falando só sobre isso. As melhores dicas de captação para paciente oncológico. Então, querida, me aguarde nos dias 4 e 5 de outubro na jornada Nutrion com papel e caneta, que você sairá de lá sabendo quais as melhores dicas, tá? Paula, você libera pequenas doses de bebida alcoólica para o paciente oncológico em tratamento? Então, Carol, aí depende do tratamento. Por exemplo, bom, eu vou falar de igual para igual, porque tu falou que faz residência, então imagino que tu conhece um pouquinho. Xeloda, capecitabina, que tem uma intoxicação hepática, né, severa ali, eu costumo pedir o paciente para segurar um pouquinho a mão, tomar realmente, né, um tiquinho só. Tô até com uma tacinha aqui que eu tava abrindo, mas assim, um tiquinho só, né, não abusar para não dar aquela sobrecarga hepática. Então eu analiso qual é o tipo de medicação que o paciente está fazendo, se, né, acaba agredindo muito a função hepática, sobrecarrega muito.
e aí dou essa orientação. Mas se não for essa questão de sobrecarregar o fígado, não ter uma intoxicação hepática muito grande, não ter nenhum problema, eu libero sim pequenas doses para paciente oncológico em tratamento, sim. Isso tudo, a questão da bebida alcoólica, eu gosto de deixar bem claro que eu sempre acordo isso com o oncologista. Até a doutora Daniele tá aqui, né, Dani? Daniele Ferreira é oncologista, a gente trabalhou junto na clínica oncológica durante muito tempo. Eu gosto de acordar isso com o oncologista, sabe? Conversar junto com ele, ver o que ele acha também, qual a posição dele. E aí a gente dá um veredito sobre bebida alcoólica. Mas tem vários que liberam pequenas doses durante o tratamento, sem problemas. Só tem que avaliar qual o tipo de quimioterapia que o paciente está fazendo, tá? Nutricionista oncologista pode passar suplemento? Oxi, se pode e deve, pelo amor de Deus. Sem suplementos, muitos pacientes oncológicos não chegam nem até o final do tratamento. Andréia, pode sim, tá? Pode prescrever suplemento, tanto fórmula manipulada quanto suplementos já prontos. Gente, já foi tudo. Bom, agora vamos falar da nossa próxima live. Povo, minha próxima live vai ser sobre suplementação em pacientes oncológicos domingo. Domingo às 18 horas. Domingo às 18 é um dia mais... Deixa eu ver se é isso mesmo. Suplementação para pacientes oncológicos, mitos e verdades. Então, um povo que perguntou aí sobre suplementação. Domingo é dia de falar sobre isso. Então, domingo às 18, porque às 20 já tá muito tarde, já vou estar dormindo. Domingo às 18 horas, a gente tem uma live marcada sobre suplementação, mitos e verdades da suplementação para o paciente com câncer, tá bom? Pessoal, gostaria de agradecer imensamente a participação de todos que estiveram comigo aqui até nessa 1 hora de live. Eu prometo que a de suplementação vai ser mais curtinha, mais rápida e objetiva. É porque vocês fazem muita pergunta e também falo demais, tá? Mas obrigada mesmo. E espero vocês domingo, que é dia... Peraí, deixa eu ver aqui no calendário, eu tô meio perdida. Domingo, dia 1º de outubro, para a nossa terceira live de aquecimento da Jornada Nutrion. Tá bom? Beijo, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Bom descanso.